Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram aí pelo título, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Drácula, do Bram Stoker. Um livro que eu gostei bastante de ter lido, foi uma surpresa também ler ele nesse exato momento. O que aconteceu foi que eu estava lendo esse livro aqui, o Imunidade, Germes, Vacinas e Outros Medos, da Eula Biss. Como o próprio título já diz, ela vai falar sobre essa questão da imunidade, então ela teve um filho e começa a se questionar sobre as políticas públicas, sobre como ela vai querer criar o filho e essas escolhas meio médicas. E isso vira um ensaio belíssimo sobre como a gente encara a imunidade, como isso evoluiu com o tempo e tudo mais. Inclusive já tem vídeo para esse livro aqui no canal, vou deixar o link ali embaixo. Mas ela fala algumas vezes sobre Drácula, e isso fez eu pegar então essa edição maravilhosa, que eu recebi inclusive do pessoal da Zahar, mas já faz um tempo, e ler. Curiosamente, o livro ele é gordinho, ele tem, deixa eu ver, 468 páginas. Eu li ele super rápido, eu acho que deram 4 dias, assim, eu li o livro, o que foi um tanto incomum. Bom, eu tinha tempo pra ler, mas ele tem um fluxo, assim, ele tem uma pegada bem legal, assim, eu achei bem divertido. Antes da gente falar sobre ele propriamente dito, eu queria falar um pouco sobre essa coisa, essa ideia do vampiro, porque eu acho que, de alguma forma ou de outra, o Drácula, o personagem do Drácula, já tá na nossa cabeça um pouco, né? Seja porque a gente viu algum dos milhares de filmes que se apropriam desses personagens, alguns mais fiéis, alguns menos fiéis. Seja em referências outras, né? Eu acho que vários desenhos e séries e filmes fazem alguma referência indireta à ideia do Drácula e coisas assim. O que eu acho bem interessante, porque de certa forma combina um pouco com a história de uma maneira geral, mas a gente já chega lá. Então, assim, eu acho que a figura do Drácula é uma figura que, mesmo para quem não tenha lido o livro, é uma figura presente, assim, no nosso imaginário. Mas mesmo assim, o livro é muito interessante, continua valendo muito a pena ler o livro, mesmo que a gente já tenha esse fundinho, assim, do Drácula na nossa cabeça. O livro, esse aqui, né, o Drácula do Bram Stoker. Bram Stoker é um escritor irlandês. Ele é publicado em 1897. E uma curiosidade, essa edição aqui ela é traduzida pelo Alexandre Barbosa de Souza, e ele faz também a apresentação do livro. E uma coisa que eu não sabia, que eu achei bem engraçado, é que o Bram Stoker ele casou com uma moça chamada Florence Balcombe, que tinha sido cortejada pelo Oscar Wilde. E fala aqui também que o Bram Stoker frequentava a casa da família e os saraus literários dos pais de Oscar. Não sabia que eles tinham se conhecido, achei curioso. De qualquer forma, então, esse livro é publicado em 1897, mas a ideia do vampiro, ela meio que já existia. Então, deixa eu até anotei aqui, no começo do século XIX já existem registros em prosa de uma ideia de vampiro. E já no século XVIII já tem essa ideia em poemas e baladas. Caso alguém tenha interesse nessa noção, eu recomendo muito esse livro aqui, O Vampiro Antes de Drácula. A organização é da Marta Argel e do Humberto Moura Neco, ele foi publicado pela Aleph. Já faz um tempinho que esse livro foi publicado, 2008, não sei se é fácil de encontrar, mas tem um texto aqui inicial muito legal que apresenta um pouco esse contexto e essa noção do vampiro. E depois tem vários então textos, vários contos que de alguma forma apresentam algum personagem de vampiro, algum contexto de vampiro, alguma coisa assim, e eu recomendo bastante. Então o que eles argumentam nesse livro é que essa ideia do vampiro ela começa a surgir a partir do momento que começa a surgir a ideia de que o sangue é o que dá vida ao corpo, né? Que essa centralidade do sangue. Então, conforme tanto a medicina, a ciência e a crença popular começa a dar essa importância para o sangue, começam a surgir tanto nas narrativas boca a boca, tanto nessa questão do folclore, da lenda, né, tanto nessa visão mais popular como numa visão mais de literatura, algum tipo de ser
o acontecimento ou alguma coisa assim que rouba o sangue das pessoas. Então, essa é uma ideia que então vem atrelada à ideia de que o sangue que dá essa vitalidade. Então, a partir do momento que o sangue se torna importante, é óbvio que tem a figura do ladrão do sangue, né? E ele se configura de diversas formas, e a gente vê isso nesses contos aqui, né? Que nem sempre é uma figura do vampiro, como o Drácula é uma figura de vampiro, mas pode vir com vários estilos ali. E isso começa a se tornar frequente, e isso, é sobre isso um pouco que a Eulabis fala nesse livro de Imunidade. Porque é justamente a ideia do Drácula que é uma contaminação, que tanto a retirada do sangue, que isso é ruim para as pessoas, e a ideia de transfusão de sangue talvez também comece a entrar um pouco em jogo, como essa ideia de que existe ali algo no Drácula que quando ele morde alguém, ele vai transmitir essa doença ou essa condição para uma nova pessoa e a coisa vai se propagando dessa forma. Então é uma época que a gente ainda não tinha conhecimento celular e de vírus e de bactérias e de coisas assim do jeito que a gente tem hoje, isso tudo, e de vacina mesmo, né? Mas que essa coisa começa a mexer a cabeça das pessoas, essa inquietação começa a surgir. Pensar também que é um período em que as cidades começam a ficar maiores, né? Óbvio que já existiam cidades grandes, mas elas começam a tomar proporções maiores e isso também permite com que a proliferação de vírus e bactérias seja maior, né? Então é essa inquietação social, digamos assim, que começa a criar essa noção, essa ideia do vampiro. E também, uma coisa que é legal também é que, em grande parte, a noção do vampiro, daí sim, mais Drácula, mais Bram Stoker mesmo, surge muito no leste europeu. E isso pode ter, assim, tem vários fatores envolvidos para um personagem assim estar atrelado àquela região. Uma das coisas é que é uma região fria e que isso causa algum tipo de conservação dos corpos de um jeito diferente. Então, colorações de corpo, de cadáver e coisas assim faziam com que as pessoas estavam estranhando aquilo e começaram a criar imaginários acerca daquilo. E talvez tenha, assim, um fundinho de algum lorde, conde e coisas assim, que era uma figura cruel, talvez, que tinham histórias mal explicadas com pessoas da redondeza e tal, e isso também pode ter inspirado uma figura desse tipo atrelada àquela região. Então tem todas essas coisas acontecendo pro Drácula surgir. Esse aqui é tido como um romance epistolar, quer dizer que ele é construído a partir de cartas. Então a gente começa quando um mocinho chamado Jonathan, que é de Londres, ele trabalha lá numa firma meio de direito, uma firma que resolve a burocracia da vida das pessoas, basicamente é isso que ele faz. Ele é jovem ainda, então ele é novo nessa empresa e o chefe dele manda ele para fazer uma expedição, então sair de Londres e ir para Transilvânia, atender um nobre que quer comprar uma casa na Inglaterra. Então ele vai lá para apresentar a propriedade que eles encontraram, resolver essas coisas de documento e tudo mais, e ia voltar para casa. E ele começa então escrevendo uma espécie de um diário que depois até vai ser lido por muitos outros personagens, mas ele começa então escrevendo uma espécie de diário para contar essa viagem. Ele tá noivo de uma moça chamada Mina, então ele também não quer esquecer de nada do que ele viveu para poder contar para ela. E a viagem começa naquele tom exótico de estou indo, encontrando comidas diferentes, pessoas diferentes, hábitos diferentes. E quando ele começa a chegar mais perto do castelo desse nobre, ele começa a perceber alguns comportamentos estranhos das pessoas que encontram ele. Então são pessoas que dizem pra ele tomar cuidado, que dizem que é pra ele não ir, que tentam parar, que ficam com medo e coisas assim. Ele acha isso tudo um pouquinho esquisito, mas ele também não entende direito, porque ele não entende a língua e coisas assim. Até que ele chega lá, num primeiro momento ele tem algumas coisas estranhas e tal, mas tá tudo certo. E com o tempo vão acontecendo coisas mais e mais e mais estranhas. Ele percebe que ele tá preso, que ele não consegue sair do castelo,
que parece que só tem esse cara, que não parece que não tem outros funcionários no castelo. Enfim, ele começa a perceber vários comportamentos e a coisa vai piorando, e eu não quero dar muitos detalhes, mas chega aqueles momentos que ele se questiona, será que eu tô vivendo tudo isso mesmo? Começa a entrar a questão do sobrenatural e do fantástico e tudo mais. E ele se questiona se ele tá vivendo tudo isso, se ele tá alucinando, o que tá acontecendo. Enfim, e a narrativa dele acaba de um jeito, assim, bem... um super cliffhanger, assim, sabe? Desses que a gente fica tentando saber o que aconteceu. Aos poucos a gente vai recebendo outros textos também. A gente vai vendo alguns textos quase que burocráticos, e ele só pode escrever cartas burocráticas também. Daí a gente tem o diário da Mina, que é a namorada dele, cartas que ela troca com uma amiga chamada Lucy, e depois a Mina e a Lucy também vão se encontrar e passar uma temporada juntas, e a Mina tá ficando preocupada porque não tem notícias do Jonathan. Então, assim, a gente tem a princípio uma ordem de documentos e de registros, de cartas, de diários e tal, que no começo não fica bem explicada, é explicada pra gente só depois. Que vão dando, então, essa noção de vida de um grupo relativamente grande de personagens. Então a gente tem o Jonathan e a Mina é muito amiga dessa menina chamada Lucy. A Lucy tem alguns pretendentes e tem finalmente o que ela escolhe pra ser noivo dela. E ela começa, depois de um certo episódio de sonambulismo, ela começa a passar muito mal. Então vem um médico que é amigo e que era um outro pretendente dela, que também começa a ajudar ela. Ele não consegue dar conta do caso e chama o Van Helsing, que é um médico holandês que é famoso por lidar com casos estranhos e tal. Então Van Helsing também começa a fazer parte dessa história. Então tá todo mundo ali envolvido nisso, e a gente começa a perceber cada vez mais indícios de uma coisa sobrenatural acontecendo, e as coisas vão indo. Eu não sei em que momento eu paro de contar, não sei até onde a gente pode considerar spoilers nessa história ou não, mas... Bom, mas esses documentos vão indo e depois a gente descobre então que todas essas pessoas ali se unem, porque elas descobrem, começam pelo menos a desconfiar que o Drácula é essa noção do vampiro, essa coisa mal, e eles percebem que eles precisam combater o Drácula. Então eles começam a juntar todos os indícios que eles tinham, então os escritos deles, os diários, as cartas e documentos que eles acharam durante essa investigação em ordem cronológica. Então, para poder entender o que está acontecendo, juntar essas evidências e ver como que eles então podem lutar contra o Drácula. E daí a gente tem essa super liga, basicamente, lutando contra o Drácula. É isso que acontece. Essa construção é muito interessante. Uma coisa que eu gosto dessa construção, principalmente, essa questão, é que a gente baseia toda a história é baseada em relatos de pessoas, né? Seja em forma de diário, de cartas e coisas assim, mas a gente tem pessoas contando casos e situações e episódios que elas tiveram que se relacionam de alguma forma com o Drácula. E o que é muito interessante, o que eu acho muito cuidadoso, assim, muito bonitinho, é que toda a ideia do vampiro, toda a ideia de um suposto Conde Drácula e tal, ela é baseada muito na tradição oral. Então, principalmente desses povos do leste europeu, assim. Então, como eles tinham essas lendas de alguma forma, em algum contexto, enfim. E o que é legal é que essa história, mesmo quando escrita por um escritor, continua se baseando nisso, né? Continua sendo formada nesse jeito que é baseada em relatos. Isso eu acho muito legal, né? A gente tem uma história inteira baseada em relatos dos personagens. É muito legal como ele cria os personagens através desses relatos e coisas desse tipo. Eu acho isso muito divertido. E essa noção da contaminação, que eu acho que é muito, muito explícita, né? Tanto pelo percurso dos médicos estarem envolvidos e de terem ali algumas substâncias ou alguns amuletos que param isso também. Então tudo isso vai construindo essa noção da contaminação e tudo mais.
Esse aqui é aquele tipo de livro que eu acho interessante porque, ao mesmo tempo que ele tem essa leitura mais profunda, que a gente pode entender muito do período, das inquietações do período, e fazer esse tipo de leitura mais densa, talvez ele continue sendo um livro que é super delícia de ler. Assim, é um livro rápido de ler, é um livro divertido. Ele tem uma técnica narrativa dessas que faz a gente querer não parar de ler, assim, então isso é muito legal. Foi um livro que já estava aqui na minha estante faz tempo, mas foi uma surpresa, assim, foi muito legal ler e eu recomendo bastante, caso alguém não tenha lido ainda. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.